Glória a Deus, você está na Quinta Rema. Amém? O que você vai ouvir hoje mais da Palavra da Fé. Amém? Nós temos realizado durante todo esse mês de janeiro, ministrações com base nas matérias do Rema. É claro que no Rema você vai ter aí 14 aulas sobre cada matéria, 7 dias de aula. Cada dia de aula nós temos 2 horários e é sempre maravilhoso. Essa escola que tem nos ensinado a palavra de Deus e tem transformado a vida de tantas pessoas, como você viu nesse vídeo, e como você pode ver também na vida dessa pessoa que está aí do seu lado. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a matéria A Autoridade do Crente. Tem crente aí hoje? Amém. Glória a Deus. Sabe, esse tema, autoridade, ele é um tema bíblico e é um tema necessário, é algo que faz parte do propósito de Deus, daquilo que Deus idealizou para a humanidade. Para você ter ideia, no Rema nós temos 2 matérias que carregam esse nome autoridade no seu título. A matéria submissão e autoridade e também a matéria autoridade do crente. Na matéria submissão e autoridade, nós aprendemos sim sobre a submissão ao Senhor, submissão à palavra dele, mas ela é uma matéria que tem um foco mais na submissão e autoridade no nível dos relacionamentos interpessoais. A gente pode dizer assim, você vai ver como submissão acontece num contexto de família, por exemplo, marido e mulher, pais e filhos, na sociedade também, o governo e as pessoas que o governo delegou a autoridade. Nós vamos ver nas relações de trabalho, patrão, empregado. Vamos ver também no contexto de igreja, pastores, líderes, liderados. Isso você aprende na matéria submissão e autoridade, que é uma matéria maravilhosa. E esse tipo de autoridade que é exercida, ela é exercida no nível de servir, de influenciar, através daquilo que Deus colocou em nossas vidas. Agora, quando nós falamos sobre a autoridade do crente, nós estamos falando sobre uma autoridade sobre o diabo, os demônios e também sobre circunstâncias. Amém? Amém. Nós vamos ver que isso Deus idealizou para a humanidade. Quando nós olhamos para o propósito de Deus, propósito da criação, em Gênesis 1, 26, a palavra de Deus diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E nisso nós podemos ver uma ideia de relacionamento. O homem foi criado como um ser espiritual, portanto, ele poderia sim ter relacionamento, intimidade, comunhão com Deus. Mas é interessante que Deus também disse que ele, o homem, tenha domínio sobre aquilo que foi criado. Então, ao mesmo tempo que o homem foi criado para essa vida de relacionamento com Deus, ele foi criado também com autoridade sobre aquilo que foi criado por Deus. Amém? Exceto sobre outro ser humano. Esse tipo de domínio que a humanidade foi criada para exercer sobre a terra, não é um tipo de domínio que o homem exerceria sobre o outro. Havia sim uma autoridade, um cabeça, uma liderança na criação, mas isso não era feito no sentido de domínio, mas no sentido de servir e de influenciar. Logo em Gênesis 2, nós vamos ver que Deus estabelece também, juntamente com essa posição de autoridade, a visão de uma submissão. Não é possível estar ou ter autoridade que seja dada pelo Senhor sem se encontrar em um lugar de submissão. Em Gênesis 2:15 até o versículo 17, a palavra de Deus vai dizer que Deus disse ao homem: das árvores do jardim você comerá livremente, de toda árvore do jardim você é livre para comer. Deus mostra que o homem foi criado com liberdade de escolha, com liberdade para tomar decisões. Mas Deus diz: olha, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dela, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ou seja, se o homem transgredisse aquilo que Deus havia estabelecido, haveria então uma separação. O homem entraria numa condição de morte espiritual, seria separado de Deus. Mas ele também, consequentemente, perderia a sua posição de autoridade. Amém? Quando chegamos em Gênesis 3, nós vamos ver o relato de quando o homem é tentado por Satanás. O relato de Gênesis traz a ideia de uma serpente, mas nós sabemos que a Bíblia traz uma revelação progressiva. E essa serpente nós sabemos muito bem que era o diabo. O livro de Apocalipse vai falar a respeito do dragão, a antiga serpente, a saber, o diabo. Lá na frente ele é visto como um dragão, ainda no período da criação, falado como serpente, mas era o diabo, levando o homem a um lugar de tentação e de engano.
E Gênesis 3 registra, então, a queda da humanidade. O homem criado para ter relacionamento com Deus, para governar as coisas que foi criado por Deus, para ter autoridade sobre a terra, exercer governo, domínio, viver em harmonia com o Criador, mas quando o homem peca, ele cai dessa condição. Ele morre espiritualmente. A matéria realidades da nova criação, justiça de Deus, aliança de sangue, traz uma ênfase maior nesse aspecto de separação que houve entre Deus e o homem. Mas a matéria, a autoridade do crente, mostra também que nessas consequências sofridas pela humanidade, ela perde também o domínio da terra. Quando você olha para Gênesis 1, Gênesis 2, não há registro de morte, não há registro de falta, de escassez, de doença, de miséria, tudo era perfeito, como o nosso Deus é perfeito. Tudo aquilo que Ele fez tem a marca, o seu selo de criação. Tudo aquilo que Deus fez, viu Deus que era bom. Agora, tudo isso de bom que Deus criou, Deus havia colocado sobre as mãos do homem. Mas quando o homem peca, ele perde o domínio sobre a terra. Então, a terra passa a experimentar maldição. É interessante que Deus disse a Adão, a terra é maldita por sua causa. Por quê? Adão havia recebido, Adão ali representando a humanidade, ele havia recebido da parte de Deus a autoridade para cultivar, para guardar aquilo que Deus havia dado a ele. Mas quando ele peca, ele sai dessa condição de comunhão com Deus, mas também ele perde essa condição de autoridade. Agora, algo que nós estudamos na palavra de Deus e que vamos ver a respeito da soberania divina é que Deus não foi pego de surpresa. Amém? Se você esteve aqui na semana passada e ouviu a matéria Aliança de Sangue, tivemos uma aula maravilhosa e Deus já havia um plano preparado. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Na visão do Senhor, na providência divina, Deus já tinha a solução para o problema do pecado do homem, mas também a solução para o problema da perda da autoridade. Então nós vimos que em Gênesis 3, logo que o homem cai, ele busca se cobrir com folhas de figueira, o que a Aline explicou muito bem na semana passada, querendo trazer um tipo de justiça própria, mas quando você vê Gênesis 3, 21, Deus pega peles de animais e ele cobre o homem. Mas Deus dá palavras ali também para mostrar sobre como a humanidade seria resgatada. E em Gênesis 3,15, a palavra de Deus diz que do ventre da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Amém? Quando você estuda na palavra de Deus e você olha essa figura, essa ideia de cabeça e debaixo dos pés, ela é uma linguagem clara a respeito de autoridade. Jesus veio, morreu pelos nossos pecados. Jesus nos restaurou a comunhão com o Pai. Mas em Cristo também nós somos recolocados em um lugar de autoridade espiritual. Um lugar que nós não deveríamos ter saído. Mas através de Cristo havia uma palavra que do descendente da mulher viria um que esmagaria a cabeça do diabo. Que colocaria o homem novamente numa posição de autoridade. E durante toda a antiga aliança nós vamos ver Deus desenrolando então seu plano de salvação. Os profetas vão falar a respeito da chegada desse descendente da mulher, esse filho do homem que nasceria para salvar a humanidade. O profeta Isaías chega a profetizar dizendo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e príncipe da paz. Então nós vamos ver profecias, palavras que falavam a respeito de Jesus. O profeta, ele chega a dizer, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para dar vistas aos cegos, para anunciar boas novas, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando Jesus chega e vai iniciar o seu ministério, em Lucas, no capítulo 4, nós vamos ver esse registro. Jesus entra em uma sinagoga, logo após ele ter sido cheio do Espírito Santo, Jesus vai dizer essas palavras, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me capacitou, ele me ungiu para realizar algo. Então nós vamos olhar para algumas coisas que Jesus realizou, e nós vamos entender que aquilo que Jesus fez, ele transferiu autoridade para a igreja realizar. Então estudar Cristo, entender aquilo que ele fez, aquilo que ele ensinou, os sinais, o poder manifestado por ele, é uma pista de como nós devemos andar. Porque ele disse, aqueles que creem em mim vão fazer
as mesmas obras que eu faço e vão fazer obras ainda maiores. Você está pronto para isso? Está animado para isso? Você crê que você pode andar nessas mesmas obras que Jesus andou? Amém. Talvez você pergunte, mas isso é possível? Se não for possível, Jesus estaria mentindo. O que Jesus quis dizer quando ele disse a respeito de fazer as mesmas obras? Exatamente aquilo que ele disse. As mesmas obras e obras maiores, porque ele iria para o Pai. Mas abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, no versículo 21. Está escrito assim: Então eles entraram em Cafarnaum. Assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, e a unção não é algo que vem apenas para manifestação de dons de poder, por assim dizer, né? Como curas, milagres. A unção está também para o ensino da palavra de Deus. Existe poder para o ensino da palavra de Deus. Jesus estava ensinando, ele começa a ensinar. E ficavam maravilhados com o seu ensino. Agora, por que as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus? Porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Veja, na sinagoga, os mestres da lei, eles traziam algum tipo de ensinamento. Eles buscavam transmitir algo sobre a vida das pessoas, mas havia uma diferença da maneira que eles faziam para a maneira que Jesus fazia. Jesus não ensinava como os mestres da lei, havia uma capacitação de Deus sobre a vida dele. E essa capacitação é vista como uma autoridade. Quando você vê o sermão que Jesus faz, que vai de Mateus 5 até o capítulo 7 de Mateus, quando ele encerra o seu sermão, a mesma admiração do povo com Jesus ensinando a palavra, ela é vista, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Sabe, irmãos, existem muitos cursos teológicos, muitas escolas bíblicas, mas algo que eu posso te dizer a respeito do Rema: nós não ensinamos como mestres da lei, nós ensinamos como quem tem autoridade. Que autoridade é essa? A autoridade do nome de Jesus. Sabe, a autoridade do crente é a autoridade que reside no nome de Jesus. Jesus ensinava assim. Entender essa palavra revelada, estudar no Rema, conhecer esses fundamentos que são ensinados nessa escola, vai te tornar consciente de uma autoridade que aquele que já recebeu Jesus já tem. O Rema não vai dar a você uma autoridade que você não tem. O Rema vai te ensinar a descobrir a autoridade que Jesus já te deu. Amém? Agora, por que isso acontece? Não por causa de uma logo, não por causa do nome de uma instituição, mas por causa da palavra ensinada. Jesus, ele não está interessado que você ensine uma mensagem legalista. Jesus está interessado que você ensina como quem tem autoridade. A autoridade, ela não está no tom de voz. A autoridade, ela não está numa oratória. A autoridade, ela está no poder do nome de Jesus. Amém? Jesus ensinava assim. Agora, olha a continuação do texto. Justo naquele momento, no momento que Jesus estava ensinando, havia na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual gritou: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Ele gritou. Às vezes você vai ler a narrativa bíblica, né? Às vezes está lendo e ele gritou. Não, imagina, no meio de um ensino, não era uma igreja pentecostal, era uma sinagoga. Estava todo mundo em silêncio e, de repente, um homem gritou, endemoniado. Aquela voz de Sméagol do Senhor dos Anéis, imagina, né? Ou de demônio da televisão, não sei como foi. Mas ele gritou: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Veja a expectativa que os demônios têm diante daquele que é ungido por Deus. Você veio para nos destruir? Sabe, irmãos, no Rema você vai entender algo. Nós damos muita ênfase no que a palavra de Deus diz. Amém. E você não vai ver uma escola com uma ênfase em falar a respeito de demônios, do diabo. Mas a Bíblia fala algo a respeito. E nessa matéria, a autoridade do crente é a matéria que nós mais falamos a respeito dos demônios. Mas nós não dedicamos tempo para estudar o que o demônio faz. Há alguns anos atrás, eu participei de alguns estudos de demonologia. Tinha o demônio da sedução, né?
Aí tinha o demônio que fazia o povo roubar, o demônio que fazia o povo beber cachaça. Tudo era o demônio, né? Então, ao mesmo tempo, tinha muito medo de demônio, né? Tinha muito medo do diabo. Tinha muito medo de retaliação. Vou fazer a obra de Deus e o inimigo vai ficar furioso. Eu lembro de alguns alunos do Rema testemunhar, né, que o diabo mexia nas panelas da cozinha dele. Medo do diabo. Muita gente tem medo. Mas é interessante que quem deve ter medo daquele que carrega o nome de Jesus é o diabo. E não a gente. A expectativa do diabo, dos demônios, ao verem Jesus é: você veio para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o repreendeu, dizendo: cale-se e saia dele. Qual que foi a fala de Jesus diante da fala de um endemoniado? Cala e sai. Agora é interessante que em muitos lugares que dizem ter autoridade sobre os demônios é diferente. Eles falam para o diabo: fala e fica. Começa aquela conversa, né? O que você quer com ela? Vou acabar com a vida dela. O que você recebeu? Galinha, cachaça, cigarro, a encruzilhada. Vou acabar com ela. Já estive lá. Se nada der certo, né? Coloca um currículo. Outro dia eu vi uma pessoa colocou um anúncio no jornal, né? Falou assim: já fiz teatro, contorcionismo, eu sei imitar bem demônio. Se você estiver precisando, lá nessa igreja, aqui nós não precisamos, amém? A nossa fala com Satanás não é fala e fica, é cala e sai. O diabo vai querer falar, mas nós já sabemos quais são as intenções dele. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e gritando saiu dele. Olha que bicho abusado. A ordem de Jesus era cala e sai. E ele sacode o homem violentamente, grita, mas sai. Amém? Algo que você vai aprender nessa matéria autoridade do crente é que você não deve ter medo de expulsar demônio. Eu tinha muito medo de expulsar demônio. Muito mesmo, né? Eu cresci num ambiente bem religioso, né? Então uma parte da minha família, o meu avô era presbítero, né? O meu avô era presbítero da Assembleia de Deus, então tinha muitas histórias, né, de lidar com o demônio, de que alguém ia expulsar o demônio falava: você eu não saio, eu sei o que você fez, né? Então tinha muito medo. Vai que um dia eu ia expulsar um demônio e ele fala assim: você não, né? E me dava muito medo. E a outra parte da minha família já gostava bastante, né, de conversar com os demônios. Minha avó era mãe de santo, por parte de pai, então cresci nesse ambiente onde tinha muito medo. Dos dois, eu não sei o que me dava mais medo, se era os profetas ou se era o outro lado. Mas, enfim, todo esse resultado de medo era a ignorância, a falta do conhecimento da autoridade que existe no nome de Jesus. E muitas vezes eu orava para não acontecer de eu estar num lugar de manifestar um demônio. Pedi a Deus: tomara que não, tomara que ninguém fique endemoniado. Eu participei uma época de uma igreja que tinha culto de batalha espiritual. Talvez você não saiba que isso existe, mas eu participei de uma igreja que era assim. E toda terça-feira era a terça-feira do culto de libertação. E eu me lembro que tinha uma senhora que frequentava esse culto que toda terça-feira ela ficava possessa. Toda terça, e a voz dela mudava, o gestual dela mudava, e aquilo me dava muito medo. E eu me lembro que a liderança da igreja, né, a líder da igreja tinha muita intimidade eu ia falar intimidade com o demônio, para lidar com esse tipo de situação, né? Mas aí teve um dia que ela não pôde ir, né? E ela me colocou para pregar naquele dia, que só ela pregava. E igreja pequena, né? Eu cantava na igreja, fazia tudo, né? Cantava, abria a igreja e tal, e de vez em quando ainda liderava jovens, de vez em quando ainda pregava. Aí eu estou cantando e aqui torcendo para a dona menina não chegar, né? Falei: tomara que ela não venha, né? Fiz jejum a semana inteira, vários dias de jejum, torcendo para ela não ir. E estava o período da música, estava um ambiente legal e nada dela aparecer, graças a Deus. Mas aí, de repente,
Na última música, a gente cantando Poderoso Deus. Quem chega? Chega ela, eu falo, a misericórdia. Amém. Aí, preguei a palavra e a unção fluindo, aquilo, e a igreja tinha uma liturgia, fazia parte da liturgia da igreja, chamar as pessoas para uma fila de oração. Eu falei, vou chamar, tomara que não vem, né? Chamei quem vem, só ela. Os diáconos foram todos para o fundo da igreja e eu fui orar. Na hora que eu coloquei a mão, ela... Minha primeira experiência com o demônio, a gente nunca esquece. Só que eu assustei. E no que eu assustei, eu falei, sai em nome de Jesus. E deu certo. Funcionou. Aí eu segurei ela assim, aí fiquei com 2 metros, né, ali, né? Pesava 60 quilos, engordei os 40 na hora. Encostei ela assim na cadeira e, ao mesmo tempo, veio muita compaixão por aquela mulher. Porque eu não tinha experiência e eu não tinha muito entendimento sobre algumas coisas. Essa igreja que eu frequentava, ela misturava a palavra da fé com batalha espiritual. E eu fiquei pensando, gente, se é simples assim, por que essa mulher tinha que ficar participando desse teatro toda semana? Saía com o braço roxo da igreja, tanto os diáconos segurar ela, a exposição, a vergonha, as pessoas olhavam com ela identificada com um demônio. E aquele dia eu falei com ela, olha, se a senhora receber Jesus, isso nunca mais vai acontecer com a senhora. O Espírito Santo vai vir, vai habitar na senhora e você vai ser uma nova pessoa, isso nunca mais vai acontecer. Resultado, nasceu de novo, nunca mais ficou endemoniada. Ela sofria, né, alguns problemas de saúde, sempre o SAMU buscava, levava para o hospital. O problema no coração sumiu quando ela foi liberta. Amém? Então, irmãos, nós não provocamos um ambiente onde a gente fica falando com o demônio, chamando o demônio para se manifestar, mas isso pode acontecer. Mas e se acontecer? O que nós fazemos? Nós exercemos a nossa autoridade no nome de Jesus. Cala e sai. Se posso dizer, e se continuar fazendo barulho? Irmão, depois que você já liberou a palavra, só confia naquilo que a palavra diz. Não gasta tempo. Você já falou, sai, o diabo já sabe, não precisa tentar convencer ele, pedir por favor. Se falou, sai, ele vai sair no nome de Jesus. Amém? Amém. Olha o que a continuação do texto diz no versículo 27. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade, até os espíritos imundos, ele dá ordens e eles lhes obedecem. Amém? Dá ordens aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. A autoridade que nós temos, no nome de Jesus, a autoridade do crente, não é para a gente falar com Deus a respeito dos demônios. Jesus vem fazer alguma coisa aqui, tira esse demônio aqui, pelo amor de Deus, cantar uma música para ver se o diabo sai. Não, você fala diretamente com o espírito maligno e ele te obedece. Tem que obedecer, porque há uma autoridade que reside no poder do nome de Jesus. Eu queria que você fosse também comigo para Mateus, no capítulo 8. Esse texto nos mostra bastante acerca da autoridade. Mateus, capítulo 8. Todo esse capítulo 8, ele vai trazer registros de Jesus, ele manifestando curas. Logo no início do capítulo, a Bíblia diz que um leproso se aproxima de Jesus, e quando esse leproso se aproxima de Jesus, ele pergunta, Senhor, se o Senhor quiser, se queres, o Senhor pode me purificar? E Jesus estende a mão, coloca a mão sobre o leproso, diz, eu quero, seja curado. Amém? Jesus expressa a vontade do Pai, a vontade de Deus é cura. Mas aqui no versículo 5 nós vamos ver algo que nos ajuda a entender esse conceito da autoridade. Está escrito assim, Mateus 8, no versículo 5. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda. Ele lhe disse, Senhor, o meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Perceba a disposição de Jesus de manifestar cura. Eu vou curar ele. Ele está com esse problema, eu irei curá-lo. O centurião respondeu, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade
e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Amém? E nós temos aqui um homem de autoridade, que exercia um nível de autoridade natural, mas toda a posição de autoridade é ideia de Deus, e ele vai até Jesus interceder por alguém. O meu servo está paralítico em casa, ele está em terrível sofrimento. Jesus, ao ouvir isso, demonstra disposição, então eu vou lá e eu irei curá-lo. Esse centurião, ele não se considera digno de receber Jesus em casa, ele não, de fato, não era alguém justificado por Jesus, era alguém que nem estava debaixo de uma aliança com Deus. Ele diz, eu não sou digno de te receber debaixo do meu teto. Mas ele entendia a respeito de algo, ele entendia a respeito de autoridade. Ele disse, eu tenho homens debaixo do meu comando. Eu digo a um, vai, e ele vai. Eu falo, faz isso, e ele faz. Eu digo a outro, vem, e ele vem. Percebe que ele disse para Jesus, eu também sou um homem que está debaixo de autoridade? Ele percebia que Jesus era alguém submisso a alguém. E por causa disso também estava debaixo de uma autoridade divina. E ele entendia que para quem tem autoridade, uma palavra é o suficiente. Amém? E de fato o servo daquele homem foi curado por causa de uma palavra debaixo da autoridade. Nós precisamos conhecer a autoridade que existe no nome de Jesus. Não é apenas repetir o que alguém falou. Não é apenas falar Jesus porque alguém disse Jesus. A Bíblia, no livro de Atos, narra um episódio de alguns homens que procuravam agir como exorcista. Eles eram irmãos, 7 irmãos, né? Filhos de um judeu chamado Seva, e eles vão tentar expulsar um demônio de alguém. A Bíblia diz que esse demônio ele se lança sobre aqueles homens, o endemoniado se lança, bate neles e põe eles para correr sem roupa. Está animado a expulsar um demônio? Porque esses homens, eles diziam assim, eu conjuro você, eu te expulso no nome de Jesus a quem Paulo prega. E o demônio disse, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas você, conheço não. Mas sabe de uma coisa, quando você está em Cristo, você é conhecido no reino dos céus. Amém? Deus sabe quem você é, mas os demônios também sabem quem você é. E a pergunta que eu te faço, isso te deixa animado ou desanimado? Amém? Outra pergunta, você sabe quem você é? Porque talvez você pode ter ficado desanimado e falar assim, mas eu sei quem eu sou, e é isso que me deixa com medo. Mas sabe quando você sabe quem você é em Cristo? Que em Cristo Jesus você já foi justificado, que não há condenação sobre a sua vida, que você é uma nova criação e que você está andando na palavra de Deus, que não há uma consciência, nem uma vida de pecado em você, você toma posse dessa autoridade que existe diante do nome de Jesus e o diabo não pode resistir diante de você. Amém? Agora percebe que esse entendimento de autoridade levou Jesus a ensinar debaixo de autoridade, é reconhecido pelos outros essa autoridade na vida dele. Jesus exerce autoridade ao expulsar demônios e Jesus ele exerce autoridade também para manifestar a cura. Agora, algo que nós precisamos entender e que eu falei na introdução dessa matéria, dessa aula demonstrativa, ou desse culto demonstrativo, nessa quinta rema, é que quando o homem pecou, ele perdeu essa posição de autoridade. Então, Satanás passou a ter influência sobre o mundo, passou a ter influência sobre as pessoas. Sabe, como eu disse, a nossa ênfase no estudo das Escrituras não é falar a respeito de demônios, mas a Bíblia traz isso e mostra qual é a posição que você tem em Cristo. Ele mostra quem Deus é, mas mostra também qual é o lugar do nosso inimigo. E nós precisamos estudar a palavra de Deus para entender qual é a nossa condição. Porque muitos crentes, muitas pessoas, eu não estou falando nem de pessoas que ainda não receberam a Cristo, vivem aprisionadas por causa do medo do diabo, com medo de demônios, medo de um olho gordo, de inveja, medo de alguém fazer uma macumba, porque não entende a autoridade que existe no nome de Jesus. Agora, quando você entender que o diabo já é um inimigo derrotado, o medo não vai mais prevalecer na sua vida.
Amém? Sabe, irmãos, a Bíblia ela traz algumas palavras falando a respeito do que Satanás exerce nesse mundo, né? Em Lucas, no capítulo 4, no versículo 6, nós temos uma narrativa de quando Jesus foi tentado. E ao ser tentado, a Bíblia diz que o tentador chega a ele, mostra para ele, num momento, os reinos do mundo, mostra as glórias do mundo para Jesus e diz, está vendo os reinos deste mundo? Tudo isso foi entregue a mim, e eu dou a quem eu quiser. De fato, Satanás é mentiroso, mas a ideia de que o reino desse mundo, de que havia uma liberdade para ele atuar nessa terra, era um fato. Agora, quem entregou isso nas mãos dele? O próprio homem, quando pecou. Foi entregue porque quando Adão se submete à sugestão do diabo, há uma lei espiritual que você se torna servo de quem você obedece. Satanás, então, passou a atuar e exercer autoridade em alguns lugares. Uma autoridade deturpada, fora dos padrões da palavra de Deus, mas a Bíblia traz esses termos. Jesus ele vai falar a respeito do diabo o seguinte, está aí o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. A ideia de príncipe talvez pode trazer à sua mente algum desenho animado, um príncipe bobão montado num cavalo, mas a ideia de príncipe é uma ideia de principado, de governo, de influência. O apóstolo Paulo, ao falar a respeito do diabo, em 2 Coríntios 4:4, ele vai falar que o Deus deste século, e a tradução eles colocaram, embora o original grego não tenha essa diferença de maiúsculo ou minúsculo, vai trazer um Deus com um D minúsculo, vai dizer, o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não resplandecesse a luz do Evangelho. O apóstolo Paulo usa as expressões principados e potestades. Agora, mesmo Satanás tendo influência nesse mundo caído, nós precisamos entender que Jesus, ao vir ao mundo, ele venceu o diabo. Amém? E ele nos resgatou desse lugar de dominação e nós não precisamos ter mais medo do inimigo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses 1, no versículo 13. Está escrito assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Algumas versões aparece império das trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Você foi resgatado. Amém? Você foi tirado de um império de trevas. Agora, todo império é regido e governado por um imperador. E essa figura antagônica ao Senhor, apresentada nas Escrituras, é o diabo, que um dos significados é inimigo mesmo, um opositor. Amém? Não é o nosso prazer ficar falando a respeito do diabo, mas você precisa entender que em Cristo Jesus você já é vencedor. Alguns crentes você vai encontrar a palavra diabo mais na boca dele do que o nome de Jesus. Isso foi o demônio, isso foi o demônio, o diabo está agindo na minha vida. Você pode falar como Jesus, ele está aí, mas ele não tem nada em mim. Não tem lugar na minha vida, eu conheço o meu lugar. Eu fui tirado do império das trevas, do domínio do mal, e eu fui transportado para o reino da luz, o reino do amor de Deus. E quando isso aconteceu, eu recebi a redenção, o perdão dos meus pecados. Ainda em Colossenses, no capítulo 2, a palavra traz algo bem interessante a respeito da nossa posição em Cristo e a posição do diabo. Colossenses 2, no versículo 13. Quando vocês estavam mortos, essa expressão, quando estavam mortos, fala de uma condição de morte espiritual, separados de Deus. Por causa das suas transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Em Cristo Jesus, você foi perdoado de todas as transgressões. Algo que deixa as pessoas com medo de exercer a sua autoridade é uma mentalidade de culpa, de condenação. Agora, se você é um cristão arrependido, alguém que tomou a decisão de andar diante do Senhor, a Bíblia diz
que ele te perdoou de todas as transgressões. E o que ele fez? Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu e pregou na cruz. Não existe condenação contra as nossas vidas. Jesus removeu, ele cancelou toda dívida, toda culpa. Jesus, ele cancelou, ele removeu e ele encravou numa cruz, dizendo que você está livre. Olha o versículo 15. E depois de ter despojado, ao que se faz na guerra, a respeito dos despojos, quando se vence um inimigo, você tira tudo aquilo que estava sob domínio dele. A Bíblia diz que ele, tendo despojado os poderes e as autoridades, o que ele fez? Humilhou-os publicamente, quando triunfou sobre eles na cruz. O que Jesus fez com o diabo? Humilhou publicamente. Quando? Triunfou sobre eles na cruz. Amém? Nós estamos em Cristo, irmãos. O triunfo da igreja, a vitória da igreja, ela não está limitada apenas ao momento do arrebatamento. O triunfo da igreja aconteceu quando da cruz Jesus levou a igreja ao trono. Jesus humilhou publicamente, ele despojou o inimigo. Ele tirou tudo que é dele. Sabe, é interessante que a palavra de Deus, Jesus ele diz que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido. Ele disse, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. A ideia para mim que mais se aproxima de resgate nos nossos dias é quando você pensa na ideia de um sequestro. Alguém foi sequestrada e, estando sob o domínio de sequestradores, essa pessoa teve os seus bens levados, recursos, dinheiro, joias, o que ela tinha foi levado, mas de repente o serviço de inteligência descobriu onde estava o inimigo. Foi lá, prendeu o inimigo, e agora que prendeu o inimigo, liberou aquele que estava de refém, que havia sido sequestrado. O que essas autoridades vão fazer? Que bom que recuperamos as pessoas. Agora esquece. Não vamos recuperar o que foi perdido. Não. Todo o resto, há um empenho para resgatar tudo aquilo que foi perdido. Quando Jesus nos resgatou, ele resgatou também a autoridade que havia sido perdida. Sabe, de fato, vai chegar um dia onde Jesus vai estabelecer o seu próprio trono na terra. Esse momento ainda não chegou. Mas sobre nós que recebemos a Cristo, nós já fomos tirados do império das trevas. Nós já estamos no reino do amor e o príncipe deste mundo não tem nada em nós. O diabo não tem lugar na nossa casa, nas nossas finanças, na nossa família, na nossa igreja, porque nós já fomos resgatados. Jesus rasgou, ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e ele encravou numa cruz. Ele nos fez livres. Talvez você pode perguntar, muitas pessoas dizem, mas a Bíblia não fala que a gente tem uma guerra com o diabo, uma batalha espiritual? Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1. Efésios nos ensina muito a respeito da condição espiritual que nós estamos. Efésios 1, nós vamos ler a partir do versículo 19, a partir do versículo 15, 16, você vai ver uma oração. Paulo ora pela igreja de Éfeso, para que ela tomasse conhecimento da autoridade que ela tem. No livro Autoridade do Crente, em outros livros, o irmão Reagan, ele fala que fez por ele mesmo essa oração milhares de vezes. Ele dizia diante do Senhor, ele conta que durante esse período de oração, ele começou a ter revelações, inclusive a respeito desse assunto, a autoridade do crente. Mas no versículo 19 diz assim, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, os crentes, conforme a atuação da sua poderosa força. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e assentando à sua direita nas regiões celestiais. Jesus ressuscitou e está assentado à direita do Pai. Muito acima, quero te chamar a atenção para essa expressão, muito acima, não diz apenas acima, mas muito acima de todo governo e autoridade, ou todo principado e potestade,
todo poder e domínio, e todo nome que se possa invocar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. O nome de Jesus é um nome que está sobre o nome de qualquer tipo de ser espiritual que queira se opor à vontade de Deus. Irmãos, não tem principado, não tem potestade, não tem nada que seja maior do que o nome de Jesus. Alguns lugares as pessoas vão dizer, vai ver, foi feito algo forte, né, para você. Tem que ver porque de repente tem um demônio dominando essa cidade. Eu já vi pessoas com estratégias, né, a uma cidade que o pessoal pegou um helicóptero para derramar óleo ungido sobre a cidade, ungir porteira de cidade para ver se vence o demônio. Irmãos, o diabo já é um inimigo derrotado. E isso pelo poder que há no nome de Jesus. Um nome muito acima de todo nome. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Dele e o designou cabeça de todas as coisas, para a igreja, o qual o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja, amém? E todo o poder do inimigo está debaixo dos pés da igreja. A nossa luta espiritual não é tentando travar um combate, gritando para o diabo tentar nos ouvir, subindo no alto no monte para falar o diabo sair, jogando óleo nos lugares, querendo... não é isso. É o reconhecimento de uma posição que Cristo já nos deu. O lugar do diabo não é na sua cozinha derrubando suas panelas, passando um vulto na sua casa para te assustar, arrepiando o gato. Tem uma coisa ruim. Irmão, vocês não sabem. Eu já fui um exorcista profissional. Tem o caçador de fantasmas, eu já fui um caçador de demônios já. Tinha uma casa com encosto, eu estava lá, meu. Sabe, a autoridade do nome de Jesus me fez entender que eu não tenho que ficar perdendo tempo com demônios. Amém? Eu não preciso ter medo. Existe uma autoridade. O diabo grita, faz barulho para tentar assustar. Mas a nossa posição já é uma posição de vitória. Amém? O diabo está abaixo dos nossos pés. Jesus foi colocado muito acima de todo poder e autoridade, domínio, de todo nome que se possa referir. O problema, muitas vezes, é achar que Jesus... mas é Jesus, mas Jesus está lá. Papai do céu. Mas vai para Efésios, no capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Jesus está muito acima de todo principado e potestade, você está com Ele. Não é uma questão, mas eu estou aqui. Não, você está aqui e lá. Jesus está onde? Está lá e aqui. Amém? Você está com Cristo, você está onde? Aqui e lá, amém? Espiritualmente, essa é a nossa posição, irmão. O que o diabo precisa conhecer da sua vida é o tanto que você calça. E no meu caso, é um tantinho bom. Mas não importa se você calça 34, 37. Já é o suficiente para esmagar a cabeça do diabo, amém? Um demoninho. Não importa, existe uma autoridade no nome de Jesus. Durante toda essa carta que Paulo está escrevendo aos Efésios, a oração dele é para que as pessoas compreendessem o seu lugar, a sua posição de autoridade. É algo que você vai estudar na matéria, a autoridade do crente. É claro que não dá para pegar toda a matéria numa noite só, você vai precisar se matricular no Rema, e as matrículas estão com 15% de desconto. Agora, veja o que está no capítulo 6 de Efésios, no versículo 10. Depois de dar tantas instruções nessa carta, o apóstolo Paulo vai dizer assim: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ou seja, se fortaleça em Deus.
de tudo que vocês ouviram. Esse finalmente é como quem está trazendo uma conclusão para tudo aquilo que foi ensinado ao longo dessa carta. Ele diz: vistam-se de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O foco aqui não é ficar te chamando para um combate com Satanás, para brigar com o diabo. O foco aqui é mostrar que você tem um opositor. E o que esse opositor vai tentar fazer é armar ciladas, golpe baixo. Porque no combate, frente a frente, dá ruim para o diabo. Amém? Porque nós temos a autoridade no nome de Jesus. Nós carregamos em nós o poder de Deus. Agora, o que Satanás pode fazer? Armar ciladas. Agora, perceba novamente o que a palavra de Deus diz. Vistam-se da armadura de Deus, para poder ficar firme. A armadura de Deus nos deixa firme contra aquele que arma cilada. A nossa luta não é contra pessoas, é esse o significado de carne e sangue, mas os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir. Olha como nós lutamos contra o diabo. Ficamos firmes. Como que a gente fica firme? No Senhor e na força do seu poder. Como que a gente luta contra o diabo? Resistindo ao diabo. A palavra de Deus, ela vai dizer, no livro de Tiago, se eu não estiver enganado, Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, você se submete a Deus, perceba que essa posição de autoridade não é algo por causa da sua própria força, mas é a força do Senhor em você. Você se submete a Deus e resiste ao diabo. E o que vai acontecer? O diabo vai fugir de você. Tem gente querendo resistir a Deus e fica fugindo do diabo. Mas não, nós nos submetemos a Deus e nós resistimos do diabo e o diabo foge de nós. Eu acho que às vezes só a leitura, ela deixa, às vezes uma Bíblia ilustrada, né, ou um vídeo da Bíblia fiel, seria interessante a gente ver essa cena acontecendo. Você resiste e o diabo foge. Você já viu alguém fugindo? Da polícia, de um ladrão, fugindo de cachorro? A pessoa sai catando cavaco, batendo a cabeça. É isso que vai acontecer. Você resiste e o diabo sai correndo. Amém. Amém. Glória a Deus. Há uma autoridade no nome de Jesus. Nós estamos vestidos dele. Quando o diabo olha para você, ele vê Cristo em você. Amém? Então resista no dia mau, para que você possa permanecer. Então nós ficamos firmes, nós resistimos, nós permanecemos inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes. Veja que a ênfase aqui não é você sair correndo atrás do diabo para ver se encontra ele em alguma esquina. Você já está numa posição de vencedor. Quem está tentando correr atrás do prejuízo é o diabo, querendo atacar você. E muitas vezes o veículo que ele vai usar vai ser carne e sangue. Mas a nossa luta não é contra pessoas. Como nós vencemos? Resistindo, usando a armadura de Deus. Mas o que é, então, a tal da armadura de Deus? A armadura de Deus é a própria palavra de Deus. Amém? Olha o que a palavra diz. Permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O que é a verdade? A palavra. Aonde Satanás pode encontrar espaço, e é interessante que a carta aos Efésios fala sobre isso, não deis lugar ao diabo. Na mentira. Mas se você está andando na verdade da palavra de Deus, na verdade do lugar que Cristo te colocou, estar cingido com a verdade, irmãos, é estar firme na palavra de Deus. Havia uma época na minha vida que eu ia orar e falava assim, agora eu estou colocando, é verdade, tá, que eu fazia isso. Dá vergonha, mas eu fazia. Estou colocando o cinto da verdade. E agora as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. E a couraça da justiça. Tem coisa no mundo gospel, tá? Coloca o escudo da fé. E a espada. E tem gente rindo aí que eu acho que é porque está se identificando. Né? E o capacete da salvação. Bravo guerreirinho gospel, né? Mas, irmãos, a armadura de Deus é a palavra de Deus.
esteja firme com a verdade, se vista com a couraça da justiça. A justiça de Deus, a compreensão do que a palavra de Deus diz, tem os seus pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. A fé, ela vem como? Ouvir a palavra de Deus. Então, ter o escudo da fé, irmãos, não é fazer algo místico, mas é ter a palavra na sua vida. É importante você estudar a palavra, e a ênfase que a gente dá a respeito do rema não é a fim de vender curso, não. Mas você ter tempo para ter intensidade na palavra de Deus, para conhecer esse poder do escudo da fé, porque Satanás vai querer lançar as suas flechas, que são sugestões, palavras. Não vai dar certo, você não vai conseguir, você vai adoecer, essa doença vai te matar. Mas quando você tem conhecimento da palavra, você levanta o escudo da fé e diz: em Cristo eu sou curado. E eu não vou quebrar, eu vou prosperar. Eu não vou parar de crescer. A minha casa é um lugar de paz. O príncipe desse mundo está aí, mas ele não tem lugar em mim. Minha casa é um lugar de paz. A minha vida é cheia de saúde. Eu vou prosperar. Amém. Quando você tem o escudo da fé, você apaga os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra saindo da sua boca. Essa armadura, ela traz algumas ilustrações que na aula do Rema você vai ter a oportunidade de estudar ela de uma forma com um tempo maior, mas é a própria palavra de Deus, a palavra de Deus saindo da sua boca. Chega uma sugestão do diabo, você levanta o escudo da fé, mas você libera da palavra do Espírito aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Em Cristo Jesus, você já é mais que vencedor. Temos um inimigo, mas ele já é derrotado. Nós só precisamos permanecer, resistir, ficar firme. Por fim, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 10. No versículo 3. 2 Coríntios 10, verso 3. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Que fortalezas são essas? Não é despacho, irmão. Destruímos toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez que a obediência de vocês estiver completa. Existe uma guerra espiritual. Em Efésios 6 é usada a expressão a respeito de um combate que nós temos, uma armadura, mas nos mostra o nosso lugar, nós já somos vencedores. Em 2 Coríntios 10 vai falar que nós temos armas de uma milícia, mas elas não são carnais, elas são poderosas em Deus, e ela destrói sofismas, argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém? Fique de pé, quero orar com você. Pai, nós te agradecemos, reconhecemos a sua palavra, obrigado porque fomos restaurados à comunhão em Cristo Jesus, obrigado, Pai, porque não estamos mais debaixo de medo, o seu amor lançou fora todo medo, e obrigado, Pai, porque não precisamos ter medo do mal, não precisamos ter medo do diabo, não precisamos ter medo de circunstâncias contrárias, Pai, nós exaltamos a sua palavra nesse lugar. Nós exaltamos a obra de Cristo em nós. Nós temos a sua palavra, Senhor, em nosso coração, em nossa boca, Pai. E nós podemos falar aquilo que o Senhor fala. Nós podemos concordar com aquilo que você concorda. Pai, eu oro, assim como a sua palavra um dia orou ao nosso respeito, para que o Senhor dê ao entendimento espírito de sabedoria e de revelação, Pai. Nós cremos
nessa revelação, Pai, alcançando toda essa cidade, Pai, alcançando todo o norte de Minas, Pai. Pessoas sendo libertas, Senhor, do medo do diabo, do medo de demônios, do medo de circunstâncias. Porque em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, Pai. Mais do que vencedores. O inimigo está debaixo dos nossos pés. Nós fomos colocados em um lugar muito acima de qualquer nome que se possa referir, Pai. Obrigado porque todo o poder foi dado a Jesus, no céu e na terra. E o Senhor Jesus nos disse: ide, vão pelo mundo. Pai, nós somos esses que vão pelo mundo, carregando o nome de Jesus, avançando, Senhor, fazendo com que o império das trevas recue, retroceda, Pai, e o seu reino avance, transformando vidas, influenciando pessoas, Pai. Nós te damos graças, Pai, por mais pessoas tendo conhecimento e revelação da sua palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém.